escuta com muita atenção. Ficar chorando não é a solução. Se você deseja algo, você precisa de ação. Não há vitimização, não há reclamação, não há depressão. Você precisa de ação. Todo dia faça algo diferente. Faça alguém feliz. Faça o que sempre quis. Pratique a gratidão. Por que é tão difícil mudar, sair do mesmo? Eu me pergunto isso todos os dias. É como se algo me puxasse de volta, mesmo quando eu sei o que precisa ser feito. Eu só consigo dizer que não consigo, mas eu sei que se eu fizer todo dia algo diferente, tudo muda. Eu sei disso. Eu só preciso tomar uma ação diferente por dia, uma, por menor que seja. Eu preciso vencer a mim mesmo, porque no fim das contas, eu sou o meu único obstáculo. É o meu medo, a minha procrastinação, as minhas desculpas que me mantêm no mesmo lugar. A verdade é que mudar é desconfortável, é assustador, mas ficar parado e ver minha vida passar também é. Todo dia eu acordo com duas escolhas: voltar para o velho eu, aquele que já conheço tão bem, ou dar um passo, por menor que seja, em direção ao que eu posso ser de verdade. Não vai ser fácil, mas é simples. Levantar, respirar fundo e fazer diferente. Mesmo com medo, mesmo sem vontade, mesmo cansado. Porque eu quero mais de mim. E ninguém vai fazer isso por mim. É por mim. É em mim. É agora. A melhor maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Walt Disney. Nós, seres humanos, não fomos projetados para fazer coisas que são desconfortáveis, assustadoras ou difíceis. Meu cérebro foi projetado para me proteger dessas coisas, porque ele está tentando me manter viva. E para mudar, para construir um negócio, para ser a melhor mãe, a melhor esposa, para fazer todas aquelas coisas que eu sei que quero fazer da minha vida, com meu trabalho, com meus sonhos, eu vou ter que fazer coisas que são difíceis, incertas ou assustadoras. Isso configura o problema para mim e para todos nós. Eu nunca vou sentir vontade de fazer. E sabe por quê? Eu sei exatamente o motivo, porque estudei isso profundamente. Porque para mim, uma das coisas mais difíceis de entender foi por que é tão difícil fazer as pequenas coisas que melhorariam minha vida. E o que eu percebi é que a maneira como minha mente foi projetada, como ela é estruturada, é para me impedir a todo custo de fazer qualquer coisa que possa me machucar. E a maneira como isso acontece é muito sutil, tão sutil que nem percebo. Tudo começa com um hábito que todos nós temos e ninguém fala sobre, o hábito de hesitar. Eu posso estar em uma reunião e ter uma ideia incrível, e em vez de simplesmente dizer, eu paro e hesito. E o que eu não percebo é que nesse momento de hesitação, nesse micro momento, essa pequena pausa envia um sinal de estresse para o meu cérebro. Acorda meu cérebro. E ele, de repente, diz: peraí, por que ela está hesitando? Ela não hesitou para colocar aqueles sapatos incríveis? Não hesitou com a calça de corrida super estilosa? Nem com a camiseta da NASA? Mas agora ela está hesitando em dizer algo? Então, meu cérebro entra em ação para me proteger. Ele tem 1000 maneiras diferentes de fazer isso. Uma delas é chamada de efeito holofote. É um fenômeno em que meu cérebro amplia o risco para me afastar de algo que ele percebe como um problema. E eu posso rastrear cada problema ou reclamação na minha vida ao silêncio e à hesitação. Essas são decisões que eu tomo. Eu dizia para mim mesmo que estava tudo bem, que as coisas iam melhorar com o tempo, que era só uma fase. Mas, no fundo, eu sabia. Nada ia mudar até eu mudar. E a verdade é,
Nada muda até você se tornar enojado. Não estou falando de raiva passageira. Estou falando daquele momento em que você se olha no espelho e mal reconhece quem se tornou. Daquele dia em que você chega ao limite e algo dentro de você grita: chega! Chega de justificar fracassos, chega de culpar os outros, chega de fingir que você não se importa. Foi assim comigo. Eu tolerei situações por muito tempo. Tolerei um emprego que eu odiava, relacionamentos que me esvaziavam, hábitos que me deixavam estagnado. Até que a dor de continuar igual ficou maior do que o medo de mudar. E é aí que mora a virada. A gente não muda porque acorda inspirado. A gente muda porque está cansado de se trair, porque está enojado com a própria mediocridade, com a própria apatia, com a própria falta de ação. Você não precisa ver toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Martin Luther King Jr. Quanto mais forte a reação emocional, mais provável é que você tenha alguma experiência marcante relacionada àquilo. Quanto maior o quociente emocional, quanto mais você presta atenção à causa e ao momento, mais o cérebro foca sua atenção nesse ponto e registra um instantâneo. Isso é chamado de memória. Memórias de longo prazo são criadas a partir de experiências altamente emocionais. O que acontece é que as pessoas pensam neurologicamente dentro do circuito dessa experiência e sentem quimicamente dentro dos limites dessas emoções. Quando você tem uma reação emocional a alguém ou a algo, muitas vezes acredita que não consegue controlar essa reação. Mas, na verdade, se você permite que essa reação emocional se prolongue, ela entra em um período chamado refratário, que pode durar horas ou dias. Isso é o que chamamos de humor. Se alguém diz, estou de mau humor, e você pergunta por quê, a pessoa pode responder, isso aconteceu comigo há 5 dias. Isso mostra que ela está tendo uma reação emocional prolongada. Quando essa mesma reação continua por semanas ou meses, passa a ser chamada de temperamento. Se alguém parece amargo e você pergunta por quê, pode ouvir, isso aconteceu comigo há 9 meses. Ou seja, ainda está presa àquela reação emocional. Se essa mesma reação emocional continua por anos, isso passa a ser um traço de personalidade. Por isso, aprender a encurtar o período refratário das reações emocionais é onde o verdadeiro trabalho começa. Quando uma pessoa vivencia um evento, ela continua relembrando esse evento porque as emoções associadas, os hormônios do estresse, as emoções de sobrevivência, estão dizendo: preste atenção nisso porque você precisa estar preparada caso isso aconteça de novo. O que acontece é que a maioria das pessoas vive 70% do tempo em modo de sobrevivência, em estado de estresse. Elas estão constantemente antecipando o pior cenário baseado em experiências passadas, e entre todos os potenciais infinitos no campo quântico, acabam escolhendo o pior resultado possível e começam a se apegar emocionalmente a ele, com medo. O corpo passa a ser condicionado a esse estado de medo. Se isso acontece com frequência, o corpo pode ter um ataque de pânico sem que você consiga prever, porque esse padrão já foi programado no subconsciente. Quando você pergunta a essa pessoa por que ela é assim, ela responde: sou assim por causa daquele evento que aconteceu comigo há 15 ou 20 anos. Do ponto de vista biológico, isso significa que ela não conseguiu mudar desde aquele evento. As emoções da experiência ficaram registradas no corpo e no cérebro, uma onda de energia. As pessoas se tornam viciadas na adrenalina dessas emoções e usam os problemas e condições da própria vida para reafirmar suas limitações, apenas para que possam sentir alguma coisa. Agora, quando chega a hora de mudar e você pergunta à pessoa por que ela é assim, cada vez que ela se lembra do que aconteceu, está produzindo a mesma química no cérebro e no corpo, como se o evento estivesse ocorrendo novamente, disparando e conectando os mesmos circuitos, e enviando a mesma assinatura emocional para o corpo. Qual é a relevância disso? O corpo, que é a mente inconsciente, não sabe a diferença entre a experiência que está criando a emoção e a emoção que está sendo criada apenas pelo pensamento. Então, o corpo acredita que está vivendo a mesma experiência passada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Quando essas emoções influenciam certos pensamentos, e elas influenciam, esses pensamentos criam as mesmas emoções.
E essas mesmas emoções influenciam os mesmos pensamentos. Agora, o estado de ser da pessoa inteira está no passado. Faça o que puder, com o que tiver, onde estiver. Theodore Roosevelt. Quero que você reflita sobre essas 4 perguntas. Aqui está a primeira. Por quê? Por que pagar o preço? Por que trabalhar nisso? Por que fazer algo difícil? Por que tentar aprender isso? Por que tentar fazer tudo? Por que tentar ver tudo isso? Por que tentar ter tudo isso? Por que fazer isso? Por que aprender? Por que estudar? Por que se colocar à prova? Por que assumir tanta responsabilidade? Por que se desenvolver completamente? Por que tentar me tornar tudo o que posso ser? Por que tentar ganhar o máximo que posso ganhar? Por que tentar compartilhar tudo o que posso? Por que desenvolver todas as habilidades que posso? Por que ver todos os seres humanos que puder? Por que ir a todas as aulas que puder? Por que tocar todas as vidas que eu puder? Por que fazer tudo isso? Por que ir tão longe? Por que compartilhar tanto? Por que dar tanto de mim? Por que tentar ver tudo? Por que tentar fazer tudo? Por que tentar me tornar tudo o que posso ser? É uma boa pergunta. Por quê? E você é o único que pode responder essa pergunta para si mesmo. Tenho que ter a minha própria lista de porquês. Aqui está o que eu quero que você faça quando voltar para casa depois de ter saído desse evento, dessa experiência. Anotar sua lista de porquês. Um dos maiores impulsos para o sucesso é chegar a uma resposta forte o suficiente para essa pergunta. No treinamento de liderança, aprendi isso. Se o porquê for poderoso, o como se torna fácil. Mas se o porquê não for forte, se meus objetivos não forem poderosos, se minha visão não for clara, eu me perco. O velho profeta disse que sem visão nós morremos. Sem visão, perecemos. Sem um sonho, não somos nada. No filme O Profissional, ouvi Bill Harron dar seu depoimento. Ele disse: nos juntamos porque acreditávamos. Ficamos porque estávamos comprometidos. Saímos porque ficamos desiludidos. Mas voltamos porque estávamos perdidos. Sem um sonho, nós somos nada. Estou pedindo para que você se sente com a sua família e desenvolva uma estratégia de sonho. Estou pedindo para que você faça uma lista do que você quer. Que tipo de saúde você quer? Que tipo de habilidades você quer ter? A vida tem a capacidade de tornar tudo realidade, mas você precisa decidir o que você quer. Que tipo de renda eu quero? Que tipo de presentes eu quero conceder? Que tipo de poder eu gostaria de ter? Que tipo de influência eu gostaria de exercer? Estou pedindo para que você vá para casa e trabalhe no seu porquê. Para que você gaste um tempo enquanto voa sobre as nuvens e sobre o oceano, de volta para onde você veio. Estou pedindo para você ter uma visão. Até o momento em que você chegar em casa, eu quero que você tenha clareza sobre por que você quer que tudo isso funcione. Por que eu quero esse tipo de renda? Por que eu quero esse tipo de reconhecimento? Por que eu quero desenvolver esse tipo de habilidade? Estou pedindo que você desenvolva a sua própria lista de porquês, porque se você conseguir montar uma lista forte o suficiente, o como vai se tornar possível. A ação é a chave fundamental para todo sucesso. Pablo Picasso. Quero falar com você sobre um assunto muito importante. Tomar atitude. Você conhece Don Shula, o treinador do antigo Miami Dolphins. Ele disse que é o começo que faz a maioria das pessoas parar. E ele está certo, é o começo que impede a maioria das pessoas. Você nunca vai estar realmente pronto para começar. O que temos que fazer é, simplesmente entrar em ação. Veja, se você não começa, nunca vai terminar. Como fazemos isso? Comece cedo. Acredito que quando você acorda deve se levantar. No segundo em que abrir os olhos, levante-se, caia no chão, entre em ação. E sabe o que seria sábio? Sentar à noite antes de dormir e escrever 6 atividades voltadas para alcance de metas. Isso não é ir à loja, ao banco ou fazer limpeza. Não é disso que estou falando. Essas são atividades para atingir objetivos. Anote 6 delas. Quando você acordar de manhã, entre em ação. Você já sabe para onde vai. Nem precisa pensar muito. Entre em ação e comece pela primeira. Quando terminar, esqueça e vá para a segunda. Não pense mais na primeira. Concentre-se na segunda. Nem pense na terceira.
Quando terminar a segunda, vá para a terceira, mas derrube uma de cada vez. Se não conseguir terminar todas, apenas transfira as que faltaram para o dia seguinte. Mantenha o foco, apenas faça. Se comprometa como você mesmo. 6 atividades para atingir metas e, quando acordar, entre em ação com base nelas. Pare de se segurar. Não espere. Talvez você diga, mas eu realmente não sei como vou fazer isso. Comece e o caminho se revelará. Ele simplesmente aparece. Descobri que quando você começa, quando se move, quando entra em ação, tudo ao seu redor começa a acontecer. Agora, apenas faça. Obtenha as informações e comece a agir. O que mudou minha vida foi acordar e perceber que eu nunca vou sentir vontade de fazer as coisas que são difíceis, incertas, assustadoras ou desconfortáveis. Então eu preciso parar de esperar sentir vontade. E mais, eu estou a uma decisão de distância de um casamento totalmente diferente, uma vida totalmente diferente, um trabalho totalmente diferente, uma renda totalmente diferente, um relacionamento totalmente diferente com meus filhos. Não é uma decisão no sentido de vou me divorciar, por exemplo. É sobre aquele momento em que eu estou conversando com meu marido, sinto minhas emoções subirem e em uma janela minúscula, essas emoções podem tomar conta e impactar o rumo do meu casamento. Ou eu posso aprender a assumir o controle daquele micro momento e tomar a decisão de agir de uma forma que realmente transforme meu casamento e minha vida. Tudo depende das decisões que eu tomo. E se eu mudar minhas decisões, eu mudo tudo no esquema da vida. O botão de soneca não é tão grande. Eu acordo, mas aqui está a questão sobre a vida. Nenhuma de nós acorda e diz, hoje é o dia em que vou destruir minha vida. O que fazemos é meio que nos desligar, porque tudo parece esmagador. Ou nos afastamos porque estamos com medo, ou desistimos porque começamos a ouvir a dúvida. E então, tomamos essas pequenas decisões todos os dias, ou o dia todo, sem nem perceber. Decisão de não acordar na hora certa, decisão de não comer o que é certo, decisão de gritar com os filhos, decisão de não falar em uma reunião, decisão de não procurar o emprego, decisão de não lidar com as finanças, decisão de não ligar para os pais. Desse jeito, seja lá o que for, o dia inteiro, essas pequenas decisões nos afastam do caminho. E então eu acordei, como se não tivesse acordado, e olhei para minha vida e pensei, como diabo cheguei aqui? E mais importante ainda, como volto para lá? E eu não fazia ideia. Eu estava tão presa. E eu sei, pela sua história, que você se sentiu da mesma forma, como se soubesse que havia algo mais reservado para você, mas não conseguia descobrir como preencher aquele vazio. Como encontrar o poder que está dentro de você? Como descobrir sua grandeza? Como resolver esses problemas? Parece tudo tão esmagador quando você não consegue. Quero dizer, eu ia ao supermercado e os itens passavam pelo caixa e eu ficava ali sentada rezando para que o meu cheque passasse porque não havia dinheiro. Claro que entrei nessa briga comigo mesma, onde muitas de nós nos encontramos, e é o que eu chamo de o vão entre conhecimento e ação. Você sabe o que fazer, mas não consegue se obrigar a fazer, certo? Quero dizer, cada uma de nós está a uma busca no Google de distância de uma lista de instruções que, se seguir, mudará a sua vida. Mas como sair da própria cabeça e parar de pensar no que precisa ser feito e, de fato, fazer? No meu caso, as coisas eram bem simples. Levantar na hora certa, fazer o café da manhã para as crianças, colocá-las no ônibus, começar a procurar emprego, não beber tanto, em vez de me isolar, pegar o telefone e ligar para uma amiga, ir até a floresta e dar uma caminhada, começar a correr de novo. Essas eram todas coisas pequenas que eu era perfeitamente capaz de fazer, mas eu não conseguia sair da minha cabeça. Eu não conseguia sair daqui. E se você está presa, esse é o problema. O problema é que você está na sua cabeça, você está pensando. Não espere, o tempo nunca será certo. Napoleon Hill.
O nojo é o gatilho. É aquele soco emocional que te tira do piloto automático. É o ponto em que você decide parar de sobreviver e começar a viver de verdade. E quando esse momento chega, quando você realmente decide, não tem mais volta. Você começa a fazer o que tem que ser feito. Começa a dizer não com firmeza. Começa a se levantar mais cedo, a agir com mais clareza, a assumir responsabilidade por tudo. É simples? Não. É rápido? Também não. Mas é real. E é seu. Porque ninguém vai mudar sua vida por você. Você pode ter apoio, pode ter conselhos, até pode ter sorte. Mas no fim, ou você se move, ou continua no mesmo lugar com as mesmas desculpas. Hoje, eu agradeço por aquele nojo. Foi ele que me despertou. Foi ele que me salvou de mim mesmo. E se você está aí esperando o momento certo ou que a motivação venha bater na sua porta, talvez você só precise chegar ao seu limite. Talvez você só precise ficar enojado o suficiente para finalmente se levantar. A parte mais difícil da mudança não é fazer a mudança em si, mas deixar de fazer as mesmas escolhas que você fez no dia anterior. E no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, esteja preparada, porque vai parecer desconfortável. Vai parecer desconhecido. Vai haver incerteza. E por que parece tão desconfortável? Porque os neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Há um tipo de facilidade para esse ciclo. Porque, literalmente, e você falou muito eloquentemente sobre isso, a forma como os neurônios se conectam no cérebro e com que rapidez isso acontece é incrível. É isso que torna tudo tão desconfortável para as pessoas. Acho que a coisa mais importante é que como continuamos disparando e conectando os mesmos circuitos e eles se tornam cada vez mais programados, você tem uma ideia e o programa roda. Mas é a emoção que segue o pensamento. Se você tiver um pensamento assustador, vai sentir ansiedade. No momento em que sente ansiedade, seu cérebro checa com seu corpo e diz: sim, você está muito ansiosa. Então você começa a pensar mais pensamentos que correspondem exatamente a como está se sentindo. A redundância desse ciclo condiciona o corpo a se tornar a mente. Então, quando chega a hora de mudar, a pessoa entra naquele rio da mudança e faz uma escolha diferente e, de repente, ela não sente o mesmo de sempre. E o corpo reage. Você faz isso há 35 anos. Vai simplesmente parar de se sentir triste? Vai parar de se sentir culpada? Vai parar de se envergonhar? Vai parar de reclamar, de culpar, de se desculpar, de sentir pena de si mesma? O corpo está no desconhecido. Ele quer voltar ao território familiar. Então o corpo começa a influenciar a mente dizendo: comece amanhã. Você é igualzinha à sua mãe. Você nunca vai mudar. Isso não está funcionando. Isso não parece certo. Então, se você responde a esse pensamento como se fosse verdade, esse mesmo pensamento vai levar à mesma escolha, que levará ao mesmo comportamento, que criará a mesma experiência, que produzirá a mesma emoção. Seu corpo é somente inconsciente em certo sentido. Se você está sentada e começa a pensar em algum cenário futuro de pior caso, que está apenas imaginando na sua mente e começa a sentir a emoção daquele evento, seu corpo não sabe a diferença entre o evento que está ocorrendo no mundo exterior e aquele que você está criando apenas pela emoção ou pelo pensamento. A maioria das pessoas está constantemente reafirmando seus estados emocionais. Então, quando chega a hora de abandonar aquela emoção, elas podem até dizer: eu realmente quero mudar. Mas, na verdade, o corpo é mais forte do que a mente, porque ele foi condicionado dessa forma. O servo agora se tornou um mestre. E a pessoa, de repente, ao entrar nesse território desconhecido, prefere sentir culpa ou sofrimento, porque ao menos consegue prever isso. O desconhecido é um lugar assustador para a maioria das pessoas, porque é incerto. Elas dizem para mim: mas eu não posso prever meu futuro, eu estou no desconhecido. E eu sempre digo: a melhor maneira de prever seu futuro é criá-lo, não a partir do conhecido, mas a partir do desconhecido. Quais pensamentos você quer ativar e conectar no seu cérebro? Quais comportamentos você quer demonstrar em um dia?
O ato de ensaiá-los mentalmente, de fechar os olhos e ensaiar alguma ação, seja a ação do que você quer ou a reação que deseja ter, se você estiver realmente presente, seu cérebro não saberá a diferença entre o que está imaginando e o que está vivenciando no mundo físico. Assim, você começa a instalar o hardware neurológico no seu cérebro, de forma que parece que o evento já ocorreu. Agora, seu cérebro não é mais um registro do passado, mas um mapa para o futuro. E se você continuar fazendo isso, preparando-o dessa forma, esse hardware se torna um software, um programa. E quem sabe, você pode começar a agir como uma pessoa feliz. O futuro depende do que você faz hoje. Mahatma Gandhi. Agora é que está a segunda pergunta. A primeira foi o porquê. Agora vem outra ótima. Por que não? Por que não ver quanto eu posso ganhar? Por que não ver quanto eu posso aprender? Por que não ver quantas habilidades eu posso desenvolver? Por que não ver que tipo de pessoa eu posso me tornar? Por que não ver que tipo de influência eu posso ter? Por que não ver quantas pessoas eu posso tirar da escuridão? Por que não ver quantas vidas eu posso alcançar? Ontem à noite, compartilhei um dos meus objetivos com um grupo. Um dos meus objetivos é atingir o pico das minhas habilidades até o ano 2000. Isso significa que eu tenho trabalho a fazer até a virada do século, a virada do milênio. Quero chegar ao auge das minhas capacidades até o ano 2000. E depois disso, quero usar essas habilidades para tocar todos os seres humanos que eu puder alcançar pelo resto da minha vida. Esses são alguns dos meus objetivos. Eu quero que você mesmo estabeleça os seus próprios objetivos. Quero que reflita sobre eles com seriedade. E por que não? Se um garoto da fazenda pôde sair de Idaho e chegar até aqui, por que não eu? Se Mark Hughes pôde sair de um bairro difícil e encontrar algumas pessoas para realizar um sonho, por que não eu? Se temos boa saúde, por que não ajudar muitos outros a também terem? Se isso aconteceu para mim, por que não pode acontecer para os outros? E por que não eu? Eu quero levar isso para o lado pessoal. Por que não eu? Eu não preciso ficar parado. Tenho que seguir em frente. Quero dizer, o que mais eu vou fazer? Por que não ver até onde eu posso ir? Por que não ver o quanto eu posso conquistar? Quando você estabelece metas, quando tem uma intenção, algo que quer mudar na sua vida, seu cérebro te ajuda. Ele abre uma espécie de lista de verificação e começa a trabalhar tentando te lembrar daquela intenção que você estabeleceu. E é muito importante desenvolver a habilidade, e eu digo essa palavra de forma proposital, a habilidade de ouvir essa sabedoria interior, de sentir aquela intenção surgindo e se inclinar rapidamente em direção a ela. Então, para mim, quando meu cérebro dizia, é isso aí, eu precisava me mover tão rápido quanto um foguete. Eu queria mudar a minha vida, e acho que a maioria das pessoas que estão miseráveis ou infelizes também querem ser grandes, querem ter mais. Queremos mudar, queremos viver uma vida melhor, queremos criar mais para nossas famílias, queremos ser mais felizes. O desejo está lá. Mais uma vez, é sobre como ir do conhecimento à ação. Então, a primeira coisa da história que é importante é perceber que a resposta estava em mim, e a minha mente estava me dizendo para prestar atenção. De qualquer forma, na manhã seguinte, o alarme tocou. E eu fingi que a NASA estava ali. É uma história muito idiota. Eu literalmente contei 5, 4, 3, 2, 1. Contei em voz alta. E então eu me levantei. E nunca me esquecerei de estar ali, em pé no meu quarto. Tava escuro, tava frio, era inverno em Boston. E pela primeira vez em 3 meses, eu venci o meu hábito de apertar o botão soneca. Eu não conseguia acreditar. E pensei, pera um minuto, contar de trás para frente é a coisa mais idiota que já ouvi na minha vida. Mas na manhã seguinte, usei de novo, e funcionou. Na manhã seguinte, usei de novo, e funcionou. Na outra manhã, usei de novo, e funcionou. E então comecei a notar algo realmente interessante. O dia todo, assim como naquele momento de 5 segundos na cama em que eu sabia o que precisava fazer, se eu não me movesse em 5 segundos, meu cérebro entraria em ação e me convenceria do contrário. Todo ser humano tem uma janela de 5 segundos. Pode ser até mais curta, dependendo da pessoa. Você tem cerca de 5 segundos para se mover da ideia à ação antes que seu cérebro entre em modo automático e sabote qualquer tentativa de mudança de comportamento.
Porque lembre-se, seu cérebro é programado para impedi-la de fazer coisas que são desconfortáveis, incertas ou assustadoras. O seu trabalho é aprender a se mover a partir dessas ideias que podem mudar tudo, agindo sobre elas. Quando você entende o poder de uma decisão de 5 segundos e entende que sempre tem uma escolha, seguir no piloto automático ou assumir o papel de quem decide, tudo na sua vida começa a mudar. Você será uma negociadora diferente, será diferente nas vendas, será imparável na academia, porque você vai perceber a quantidade de lixo que coloca no caminho dos seus sonhos, do seu potencial, da sua confiança, da sua coragem. Tudo se resume às decisões que você toma. Todos nós sabemos o que fazer, nenhum de nós sabe como se fazer. E eu comecei a pesquisar por que algo tão estúpido funciona. Por que algo tão bobo cria uma mudança tão poderosa e profunda? Bem, aqui está o motivo. A regra é uma forma de metacognição. Metacognição é um termo sofisticado que significa algo muito simples. Você pode superar seu próprio cérebro em prol de um objetivo. São truques que você pode usar para vencer os truques que seu cérebro joga com você. Ideias não funcionam, a menos que você haja. T. Harv Eker. Agora, aqui está a terceira. Por que não você? Você tem a mente capaz de tomar decisões. Você pode estudar o plano. Você pode mudar a sua vida. Você pode crescer imensamente nos próximos anos. Você pode fazer seus sonhos se tornarem realidade. Você pode construir um muro financeiro ao redor da sua família. Um muro tão forte que nada poderá atravessá-lo. Você pode se tornar saudável. Você pode se tornar forte, influente, livre. Por que não você? E eu tô aqui para dizer que tô pronto para prometer meu apoio, para ajudar a tornar seus sonhos pessoais realidade. Eu faço essa pergunta: por que não você? Mas não vou perguntar e simplesmente ir embora. Eu vou perguntar e caminhar ao seu lado nessa jornada enquanto levamos esse sonho, essa missão, essa empresa, essa oportunidade ao redor do mundo. Acho que a parte mais difícil é ensinar ao nosso corpo emocionalmente o que o futuro vai parecer antes da experiência real acontecer. O que isso significa? Que você não pode esperar pelo sucesso para se sentir empoderada. Você não pode esperar pela riqueza para se sentir abundante. Você não pode esperar por um novo relacionamento para sentir amor, ou pela cura para se sentir inteira. Esse é o velho modelo de realidade, o de causa e efeito. Esperar que algo fora de nós mude como nos sentimos por dentro. E quando nos sentimos melhor por dentro, prestamos atenção em quem ou no que causou essa mudança. Mas isso significa que, no modelo newtoniano de mundo, a maioria das pessoas passa a vida inteira vivendo na falta, esperando que algo mude. O que quero dizer com mundo newtoniano? O mundo newtoniano é todo baseado no previsível, é tudo sobre prever um futuro. Mas o modelo quântico da realidade é sobre causar um efeito. No momento em que você começa a se sentir abundante e digna, você está gerando riqueza. No momento em que se sente empoderada e fortalecida, está começando a caminhar em direção ao sucesso. No momento em que começa a se sentir inteira, a cura tem início. E quando você ama a si mesma e ama toda a vida, você vai criar algo igual. Agora você está causando um efeito. E acho que essa é a diferença entre viver como vítima no seu mundo, dizendo, eu sou assim por causa daquela pessoa, ou por causa daquela coisa, ou daquela experiência que me fez pensar e sentir dessa maneira, e mudar isso. Ao fazer isso, você se torna um criador do seu mundo e começa a dizer, meu pensamento e meu sentimento estão mudando um resultado na minha vida. E esse é um jogo completamente diferente. É aí que começamos a acreditar que somos os criadores da nossa realidade. Todos nós sabemos disso. Você pode se conter em situações difíceis. Você pode pular num rio caudaloso para salvar seu cachorro ou seu filho. Você pode se direcionar de maneiras que são importantes para você. E a regra faz algo realmente notável. Quando você conta regressivamente 5, 4, 3, 2, 1,
O que você está realmente fazendo é interromper o que os pesquisadores chamam de loops de hábito, que são padrões fechados codificados nos gânglios da base, a parte do cérebro que lida com sentimentos e emoções. Cada hábito que você tem nada mais é do que um comportamento que você repete sem pensar. E quando você faz a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, você interrompe o que está girando na sua cabeça sem consciência e ativa seu córtex pré-frontal. Quando chega no 1, o hábito foi interrompido. Você interrompeu a dúvida, interrompeu talvez o impulso de gritar com os filhos, interrompeu o desejo de beber, interrompeu a procrastinação. E tudo isso apenas contando para trás. Uma ação que faz você acordar. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro de que você precisa quando está mudando comportamentos, aprendendo coisas novas, desperta. Quando você chega ao 1, ele está pronto na linguagem da pesquisa. Você ouvirá as pessoas falando sobre rituais de início. Isso é algo comprovado que ajuda a formar novos hábitos. A regra dos 5 segundos, quando repetida, torna-se um ritual de início que aciona você para agir com confiança, que sinaliza que aquele é um momento de coragem, que faz você mudar de gacha. E porque você fez o esforço manual de ativar a parte do cérebro que é necessária para mudar comportamentos, você se preparou para o sucesso. Isso não funciona se você apenas contar, porque você pode contar automaticamente. Contar não exige foco, mas contar de trás para frente, 5, 4, 3, 2, 1, exige. Ele acorda o córtex pré-frontal e te prepara para agir. E, à medida que você começar a usar isso, você vai ouvir falar disso e ver isso sendo usado em todo lugar. Nas Forças Armadas, por exemplo, para alinhar tropas e dar início a exercícios. Em escolas primárias, para fazer uma sala cheia de crianças parar de falar. 5, 4, 3, 2, 1. É simples e é interessante, porque exige foco. E com o tempo, não será apenas um hábito. Será um hábito que te leva à confiança, à coragem. Mas no início, ele interrompe padrões de comportamento que você repete no piloto automático. Ele te ajuda a retomar o controle. Ensina como se tornar o tipo de pessoa que se move do pensamento para a ação. Acho que todas nós somos falhas, e essa é a beleza de quem eu sou. Em vez de tentar ser perfeita em todas as áreas, é muito mais fácil aceitar aquilo em que sou péssima, ou que representa uma fraqueza, ou que faz parte da minha forma de funcionar. Se eu fosse diabética, eu tomaria insulina. Acontece que eu sou uma pessoa programada para ansiedade. Nada demais, dá para lidar. Então, em vez de lutar contra isso, eu encontrei uma forma de contornar. Porque a verdade é que eu nunca vou me sentir pronta para fazer essas mudanças. Eu nunca vou sentir vontade, mas sempre posso tomar uma decisão. Isso está sempre sob meu controle. Ficar com alguém que me trata como lixo é uma decisão. Ficar em um trabalho que eu odeio é uma decisão. Permanecer num corpo do qual eu não me orgulho é uma decisão. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas mudar é simples. A mudança vem de decisões feitas dentro de 5 segundos. E é por isso que a regra dos 5 segundos é importante. E agora, aqui está minha última pergunta. A última das perguntas que eu quero que você leve com você para casa. E pense com seriedade. Por que não agora? Nunca houve um momento melhor do que este. Agora, para a gente pegar esse sonho e não deixar ele morrer. Pegar esse sonho e dar vida a ele. Colocar nesse sonho o nosso próprio espírito, até que ele se torne uma chama que queima, aquece, inspira por todo o mundo. Vamos fazer isso, agora!
Eu queria poder te dizer que é fácil, mas não é. E não é porque o mundo é injusto, é porque, em algum momento, você decidiu assim. Entregou o comando da sua vida ao conformismo, à vitimização, às vozes externas que dizem o que você tem, isto ou aquilo, e você passou a acreditar mais nos outros do que em você. No fundo, foi você quem escolheu parar. Se acostumou a não sentir, a não questionar, a não querer mais. E a sua mente, fiel ao que você alimenta, apenas te entregou aquilo que você pediu. Mas você tem poder. Você pode mudar tudo. As maiores vitórias, os mais fortes guerreiros, foram forjados na dor, na superação de si mesmos. E é por isso que você também pode. Mas não basta acreditar. É preciso fazer. Para começar esta mudança, faça algo diferente todos os dias. Você precisa de ação. Todo dia faça algo diferente. Você precisa de ação. Ouça com muita atenção. Ficar chorando não é